Deus, como Deus é extraordinário, como Deus é bondoso, por ter sido capaz de produzir em seres humanos miseráveis, em seres humanos frágeis, um fenômeno de amor tão extraordinário. Quando nós olhamos para a vida dos mártires, receberam o batismo e a fé em Cristo, e quando recebem a notícia de que irão morrer por amor a Cristo, em alegria, exultação, porque irão ver o rosto de Deus. Como é lindo olhar para o que Deus faz nos seus santos. É uma graça. É uma graça nós vermos que ali não, de jeito nenhum, de forma alguma, aquilo não é a força humana, é a graça operante, transformante, divinizante, santificante dentro do homem. Eis aí então que Jesus, ao dizer vós sois a luz do mundo, está dizendo nós somos chamados a esta santidade. Nós somos chamados a esta santidade, a santidade assim. E aí você vai perguntar, mas padre, então como é possível chegar a esta santidade? Bom, aí a coisa já fica mais complicada, mas é importante nós termos bem clara essa ideia. Não se trata de um moralismo em que Jesus coloca em nossos ombros um fardo pesado, exigindo de nós um amor que nós não somos capazes de dar. Mas se trata de graça transformante, de encontro com Cristo. Aqui, nesse sentido, faz absolutamente sentido aquela frase extraordinária de Santo Agostinho no livro das Confissões, no livro 10, número 29, dá quod iubes et iube quod vis. Dá aquilo que pedes e pede o que quiseres. Deus pode pedir o que quiser de nós, desde que Ele nos dê a graça de fazê-lo. Então, como fazer isto objetivamente? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que precisamos de vida interior. Não adianta aqui nós sermos tantas Martas atarefadas, né? Porque nós não vamos conseguir chegar lá. Não se trata de um ativismo, não é? Evidente também que não se trata de um intimismo, nenhuma coisa nem outra, mas é necessário que nós saibamos viver uma vida interior para que então, tendo vida interior, nós consigamos iluminar o mundo. É esse o segredo. É essa a mensagem, em resumo, que o famoso monge trapista Jean-Baptiste Chotard nos coloca na sua famosíssima obra A Alma de Todo Apostolado. Esse monge cisterciense do início do século XX escreveu esse pequeno tesouro, essa pequena joia, A Alma de Todo Apostolado, para dizer o quê? Que não adianta nós querermos agora implantar a igreja, difundir o evangelho, sem difundir antes a vida interior. Ou seja, se nós queremos ser luminosos, precisamos ter uma santificação pessoal. O verdadeiro apóstolo, ele confia muito mais na sua vida interior, ou seja, na sua vida de sacrifícios e de orações, do que no exercício de suas atividades, não é? Ele cita famosos pregadores e famosos santos que, sem dúvida alguma, foram grandes pregadores e grandes santos porque eram grandes místicos, né? Então, nesse sentido, nós precisamos ter uma vida de oração, porque é nesta vida de oração que nós iremos crescer nas virtudes infusas da fé, esperança e caridade. Se não tivermos isso, se nós não crescermos na fé, na esperança e na caridade, nós não vamos alcançar absolutamente nada. Então, eu gostaria de aqui colocar para vocês um caminho bastante prático, porque uma coisa é a gente colocar essa teoria belíssima do que é que nós deveríamos ser, ou então, não somente teoria, colocar o exemplo belíssimo dos santos, mas se a gente não dá o caminho para chegar lá, as pessoas vão se sentir desorientadas. Então o caminho é muito simples, o caminho da oração. Como diz Santa Teresa d'Ávila, a porta do castelo é a oração. Então, como é que a gente é capaz de chegar neste mundo através da oração? Bom, veja que a vida de santidade, a vida de oração é a vida de caridade, a vida de amor. Então veja só, não adianta chegar e dizer para as pessoas, você tem que rezar. Por quê? Porque as pessoas ficam
mexendo os lábios, agitando o seu corpo, mas não rezam porque não há um verdadeiro encontro com Cristo. A intuição básica daquilo que o Papa Bento XVI colocou, e isso ele deve um pouco a essa sua visão a respeito do moralismo, ao fundador da Comunhão e Libertação, o Monsenhor Giussani, a visão básica de que o cristianismo é um encontro. O cristianismo é verdadeiramente um encontro com Cristo. Então você precisa se encontrar. Se encontrar eclesialmente, claro, na igreja, não sozinho, individualmente, mas este encontro é um encontro em que existe verdadeira vida interior. Então você precisa rezar de uma forma que você ame a Deus. Ame. Então quando você rezar, não adianta ficar mexendo os lábios. Santa Teresa diz, isso não é nem oração, isso eu nem considero oração. É isso que ela fala no início do seu castelo interior. Se você quer rezar, a primeira coisa você tem que saber que você vai se encontrar com alguém e vai amá-lo. Então a primeira atitude efetiva, prática, para você entrar nesse caminho de vida interior, para um dia conseguir resplandecer como sal da terra e luz do mundo, é a atitude de humildade diante de Deus. Você vai rezar? Primeira coisa, se humilhe diante dele. A grandeza de Deus e a sua pequenez. Sem este passo inicial, você não vai conseguir ter uma vida interior. Deus resiste aos soberbos, nos recorda a Sagrada Escritura. Então, saiba, você é um vaso de barro frágil, onde Deus escondeu o tesouro precioso da graça santificante, ou seja, da Trindade que habita em nós. Então, veja a grandeza do que Deus fez em você e veja a miséria que você é. A partir disto, você então precisa aumentar a fé, esperança e caridade. A fé a gente aumenta como? Na oração, meditando assiduamente sobre os mistérios de Cristo, sobretudo sobre o mistério da paixão. Quando você se humilha, então, assim, bem praticamente, se humilhe diante de Deus, adore Jesus na cruz. Diz, Senhor, eu creio neste amor com que me amastes. E, por isso, tenha sede desse amor. Essa é a virtude da esperança. A virtude da esperança é tenho sede desse amor. Senhor, eu quero este amor. E aí então, acontece a caridade. Essa caridade começa sendo afetiva e depois precisa ser efetiva. Uma caridade afetiva é o quê? Você chegar e dizer para Deus, meu Deus, eu não quero mais mentir, eu não quero mais dizer que vos amo. Dai-me, Senhor, a graça de vos amar em todas as coisas. Essa é uma caridade afetiva, em que eu realmente penso na bondade de Deus e quero amá-lo. Eu penso, desejo. Agora, para que essa caridade afetiva se torne efetiva, eu preciso começar a pensar nas coisas que eu tenho que mudar no meu dia a dia. Ou seja, eu tenho que olhar aquele defeito e dizer, Senhor, eu não quero mais vos ofender com ele. E aí, peça a graça. O Espírito Santo está no seu coração. Peça a graça. Vejam, eu estou dando um pequeno método de oração muito simples para que nós possamos crescer na vida da fé, esperança e caridade e assim você possa resplandecer como astro neste mundo, como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo. Então, resumindo, como é que a gente deve rezar? 4 coisas: humildade, fé, esperança, caridade. Primeira coisa, humildade. Adore Deus. Pequenino diante de Deus, porque Ele resiste aos soberbos. Segundo, fé. Medite sobre os mistérios, sobretudo a cruz de Cristo, o amor de Deus na cruz de Cristo. Terceiro, esperança. Deseje, tenha sede deste amor. Quarto, caridade. A caridade pode se subdividir em 2 coisas. A caridade afetiva. Meu Deus, eu quero amar. Chega, eu estou cansado de dizer que amo e quando não amo de verdade. Estou cansado de mentir. Eu não quero mentir, eu quero amar de verdade. Aí a caridade se torna efetiva. Você começa a pensar os seus defeitos para conformar a sua vontade à vontade de Deus, porque a santidade é isto. Conformar a sua vontade à vontade de Deus. E assim, nós entraremos nessa dinâmica extraordinária, belíssima, da santidade, do Cristo e da Trindade que cada vez mais irradia o seu amor dentro de nós, até o ponto de podermos com os santos dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Oi você,
que acabou de assistir este vídeo. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.